para quem é da fauna carismática, né, tenho mais algo para vocês. E o que as orcas têm a ver com as florestas de kelpis? Então, deixei para vocês lá no Água um artigo curtíssimo, impactante, publicado na Nature, lá de 98, depois, posteriormente, tem um outro estudo mais atual, que analisa com mais dados, né, sobre a influência das orcas na abundância das kelpis. Isso é muito legal. Bom, a gente já viu, né, a influência dos ouriços sobre a abundância das kelpis, a influência das lontras sobre as populações de ouriços que afetam as kelpis, né? E as orcas, o que aconteceu com as orcas em determinada região, também lá do norte da América do Norte. Essas orcas, na verdade, agora fotografada aqui, dentro dessa floresta de kelpis, elas ocorriam ou caçavam, tinham hábitos de caça mais offshore, mais para fora, né? Se alimentavam de leões marinhos e até de baleias, né? Caçavam para fora, para a região mais para fora da plataforma, em regiões mais oceânicas. Em determinados anos, e isso está ocorrendo de novo, essas orcas começaram a ter hábitos mais costeiros e se alimentar de alguns organismos mais costeiros, inclusive de lontras marinhas, né? Então, foram alguns registros excepcionais, né? São observações que foram feitas em algumas ilhas dessas regiões aqui do Alasca, né? Em regiões do Canadá, onde houve uma mudança nesses hábitos alimentares dessas orcas, que passaram a ser mais costeiras e a consumir as lontras marinhas. Com aqui a mudanças na abundância das... Com essas mudanças nos hábitos alimentares da orca, então, houve uma redução nas populações de lontras marinhas, com redução nas populações de lontras marinhas, um aumento nas populações de ouriços, explosões de ouriços, que passaram, consequentemente, como a gente já viu, né, a reduzir a abundância das kelpis, raspando, né, se alimentando dos detritos e depois matando as kelpis por raspar na base. Então, esse estudo estimou, né, a partir de inferências de funções, né, das necessidades, das demandas requeridas energéticas, né, das orcas e das lontras, né, estimou que uma única orca era capaz de consumir cerca de mais de 1.000, quase 2.000 lontras por ano, né? E o declínio populacional dessas lontras aqui em em uma determinada ilha, foi causado por somente 4 orcas, né? O que causou um aumento na biomassa e na densidade de ouriços em 8 vezes. E esse aumento de 8 vezes na densidade dos ouriços causou uma perda de biomassa, né, por herbivoria, que passou de uma pressão de pastagem que era de um pouquinho mais que 1% ao dia para 50% ao dia. Então, é muito drástico, né? Uma redução na densidade das plantas aqui, das algas, né, em 10 anos, e a gente vê aqui pelos gráficos, passando aqui, né, dos anos 80, né, de altas abundâncias para quase nada em 1997. Isso aqui foi um trabalho, né, uma constatação chocante, né, e que foi estudada, né, mais a fundo posteriormente, né, nesse trabalho, quais seriam as causas dessa mudança
de hábito dos mamíferos marinhos, né? E dos predadores de topo, e o declínio de algumas populações, né? E as consequências para as relações tróficas, como mostradas aqui. Esse é um trabalho bastante interessante, né? Que aborda, então, a história das orcas, das lontras, de focas, né, de leões marinhos, né, de cascata trófica e esses efeitos, então, sobre os ouriços e as kelps. Esse é um dos trabalhos que eu estou indicando no estudo dirigido e tem uma das perguntas relacionadas com esse trabalho. Então, esse trabalho é muito interessante, né? Porque não está falando só das macroalgas, está falando de todo o ecossistema. Então, quem gosta de mamíferos vai gostar desse trabalho, quem gosta dos invertebrados vai gostar desse trabalho, quem gosta das algas ou quem gosta dos ecossistemas em si, de todas as relações, vai gostar desse trabalho. Tá? Então, ele basicamente ele vai mais a fundo, né? Estudando essas relações, então, entre a redução dos recursos alimentares offshore, lá longe, no oceano, né? Como, por exemplo, redução de baleias cinzentas, né? Que provocaram mudanças e redução de outros recursos em que as orcas se alimentavam, né? Provocando, então, mudanças nesses hábitos, né? De ocupação espacial e hábitos alimentares dessas orcas, né, que passam a se alimentar de organismos mais costeiros, inclusive das lontras. Então, ele aborda uma relação trófica aqui, que observem, né, que diversos organismos estão relacionados nesse estudo, né, que não apenas as kelps elas vão ser, sim, impactadas no final, mas a gente tem aqui de predadores de topo, né, as orcas, ainda tem as baleias cinzentas, ainda tem algumas focas, né, leões marinhos, peixes oceânicos, mostra como que então a redução, né, de recursos por causa de recursos pesqueiros, né, redução de recursos pesqueiros, reduziu populações, por exemplo, de leões marinhos, né, e de focas, afetando, né, então, os hábitos alimentares das orcas, né, a caça, né, ou redução de baleias cinzentas também interferindo nos hábitos alimentares das orcas, que passam a ser mais costeiras, consumindo mais lontras, que diretamente vai impactar a população de ouriços, diretamente impactando a população de kelps. Né? Com redução das lontras também, há consequências para outros organismos, né, como a estrela do mar, como mexilhões, né, que também eram consumidas pelas lontras. Né? Também os efeitos de pesca costeira, né, sobre esses organismos. Então, é uma relação bastante complexa, né, relações dessa teia alimentar, né, entre essas espécies no Pacífico Norte, no Oceano Pacífico Norte e no sul do Mar de Bering. Vaca marinha de Steller, né? Como um organismo extinto, também tinha uma relação, né, e uma interferência na estrutura das comunidades, dessas comunidades de macroalgas. É muito interessante um artigo que surgiu agora, esse ano, que a professora Silvina me chamou a atenção, né, The Ghost of a Giant. 6 hipóteses para como esse extinto mega herbívoro estruturava as florestas de kelps através do Pacífico Norte. Né? Esse trabalho é uma loucura. Esse trabalho aqui, né, uniu
teorias ecológicas, histórias arqueológicas e uma investigação histórica das descrições sobre a vaca marinha pelos naturalistas do passado, além de evidências fósseis, né, para explicar. Esse aqui é um grande esqueleto, né, de uma vaca marinha de Stella que foi encontrado na Commander Island, olha só, né, na Rússia. Né? Essa aqui ela se alimentava, né, esse organismo, esse gigante aqui se alimentava principalmente das kelps, mas da parte superficial das kelps. É um organismo que, pela sua quantidade de gordura, ele ficava mais na superfície, em zonas rasas, ou um pouquinho mais para fora na superfície, não tinha capacidade, né, de mergulhar a grandes profundidades e se alimentava mais em regiões mais protegidas, ficava mais perto dos estuários, da costa, dentro dos estuários, se alimentando mais da parte superior das kelps. Então, ao se alimentar, ao mastigar, consumir a parte superior dessas kelps, ele não destruía o talo. Esse talo aqui, ele continua a crescer. Então, na verdade, ele estimulava, né, entre uma das hipóteses que os autores levantam, é que estimulava a produção primária dessas kelps. A outra é que, ao consumir a parte superficial, diminuir a abundância da parte superficial, né, diminui esse dossel, eles aumentavam, diminuía essa biomassa, aumentavam a luz que penetrava no fundo. E isso, provavelmente, com mais luz no fundo, havia uma modificação, uma comunidade de macroalgas de camadas inferiores aqui, mais desenvolvidas. Então, com o aumento da produção primária, com macroalgas mais desenvolvidas aqui também, né, é possível que havia uma maior quantidade de material, de detritos formados e materiais que eram exportados. Então, aqui um esquema mostrando, né, aqui nessa caixa, aqui a caixa das macroalgas e os animais no entorno, que com a presença da vaca marinha exercia essa pressão de pastagem sobre as kelps, né, promovia indiretamente um maior crescimento de outras macroalgas, isso atraía outras espécies de peixes, aumentava a quantidade de material exportado, aumentava a quantidade de propágulos, de esporos dispersos, aumentava a quantidade de detritos também, né? A vaca marinha, quando se alimentava, consumia, deixava um rastro de detritos. Então, possivelmente, havia uma maior quantidade de disponibilidade de detritos que ficavam disponíveis para os outros invertebrados, inclusive os ouriços. Como havia uma maior luminosidade nesse fundo, com mais macroalgas, é possível que esses ouriços, na verdade, eles viviam mais em regiões mais profundas, né, no entorno dessas florestas. Com a maior quantidade de detritos, eles ficavam lá e não vinham consumir ou estragar aqui a base dos talos das macroalgas. Então, eles hipotetizaram uma série de impactos diretos e indiretos da pressão de pastagem, né, desse grande herbívoro, em que havia uma diferente estrutura, uma estruturação diferenciada dessas florestas de macroalgas, e isso há algumas poucas centenas de anos. Né? Então, eles levantaram praticamente 6 hipóteses, né, do que a pressão de herbivoria da vaca marinha como exercia na estrutura e na dinâmica dessas kelps, desde da estrutura física do ecossistema, né, na produtividade primária, na ciclagem, na disponibilidade de nutrientes, nas interações mediante predador-presa, na quantidade de material de macroalgas exportados e na dispersão de propágulos e de esporos. Todas essas hipóteses são aventadas ou levantadas com base em estudos mais recentes feitos com outros herbívoros e predadores, né? Mais as descrições
qualitativas e observacionais dos naturalistas do passado. Então, elas são hipóteses, não são comprovadas e muito dificilmente serão comprovadas agora que esse animal está extinto. Mas esse trabalho, ele dá inúmeros insights sobre a importância, então, a relevância, né, o grau de relevância da extinção dessa megafauna ou de qualquer espécie, como que atinge em diversos níveis, né, de complexidade e como que atingindo, não atinge apenas a biomassa das algas ou a biomassa, né, se for um herbívoro, por exemplo, de Phanerogamas marinhas, não está atingindo apenas a biomassa das plantas, mas como que isso causa modificações em toda a estrutura, né, por vias diretas e indiretas. Então, por exemplo, na ciclagem, na disponibilidade e na ciclagem de nutrientes, esses organismos, ao se alimentar das kelps, né, eles digeriam, fermentavam a matéria orgânica e defecavam, né? Já devem ter ouvido falar sobre os efeitos, por exemplo, das fezes das baleias, que fertilizam regiões deficientes de ferro nos oceanos. As fezes da baleia têm uma quantidade enorme de nutrientes, e particularmente de ferro, que fertilizam regiões pelágicas, e a importância dessa fertilização das fezes da baleia. No caso dessas vacas marinhas, as fezes, por exemplo, né, era uma forma de reciclagem desses nutrientes, que possivelmente, então, deixava com uma qualidade de matéria orgânica, disponibilidade diferenciada, aumentando, então, a ciclagem, a disponibilidade de nutrientes e de detritos provindos das macroalgas e aumentando a produção secundária, particularmente dos organismos suspensívoros. Olha só, né, em que profundidade chegar. O aumento da produtividade primária, né, ela ocorre através do que a gente chama de crescimento compensatório, né? É como a pastagem, né, no pasto que a vaca está pastando e estimula o crescimento das gramíneas ou da grama. Se você corta a sua grama toda semana, a cada 15 dias, isso vai estimular o crescimento. E esse é um efeito comum, né, que é observado na natureza, de pastadores e de grandes pastadores, por exemplo, né, em campos, em savanas, né? E acredita-se, então, que a pressão de pastagem da vaca marinha também estimulava, por crescimento compensatório, né, compensadamente, que estimulava a produção primária das macroalgas. Né? Em termos de dispersão biótica das estruturas, por exemplo, assim, consumiam propágulos, esporos, que provavelmente depois elas dispersavam para outros locais. Né? Então, há diversas modificações associadas com a ocorrência desse grande herbívoro que não mais existe. Mudanças de fase, né? Phase shift entre comunidades de macroalgas e fases dominadas por ouriço, por exemplo, é possível que sempre ocorreram ao longo da história evolutiva. Existem relatos nas histórias indígenas e na arqueologia, com estudos arqueológicos, né, também em diversos locais do mundo, não apenas na costa da Califórnia, mas também na região da Austrália, da Nova Zelândia, do outro lado do Atlântico, onde há evidências de que sempre existiu alternância de fases entre florestas e fases dominadas por ouriços, né? Então, nesse trabalho aqui de Steneck, do tal 2002, eles reúnem evidências ecológicas, né, observacionais, experimentos, relatos, registros fósseis, arqueológicos e histórias orais, né, para descrever e contar essa história dessas alternâncias de fases ao longo da história evolutiva
passada e mais recente dessas florestas. Então, a alternância, essas setas aqui representam a alternância de fases, né, entre kelpis e predadores, e fases dominadas por ouriços, né, relata de mais de 3.000 anos, né, antes, né, mais de 3.000 na região do Golfo de Maine, e mais de 13.000 anos até antes da era cristã na costa da Califórnia. Esse é um trabalho bastante interessante que eu recomendo. Esse trabalho de Steneck et al. 2002, na verdade, né, traz uma aula, né, de ecologia sobre florestas de kelps, abrangendo todos os aspectos que foram falados nessa aula, desde caracterização das florestas de kelps, quais são os fatores determinantes para a sua existência, a estruturação, a diversidade das comunidades, as espécies, os organismos, os herbívoros, né, os consumidores, predadores, passeiam por todas essas relações, interações biológicas que eu mencionei nessa aula. Ele faz uma grande revisão e boa parte dessa aula foi estimulado, né, e com base nessa revisão de Steneck et al. 2002, por isso recomendo fortemente a revisão, né, a leitura desse artigo, inclusive para responder algumas das questões do estudo dirigido, né? E mais recentemente, então, a alternância de fase, né, de florestas de kelps, que a gente tem observado de florestas de kelps para fundos de algas turfs, provocados por impactos antropogênicos diversos e mudanças climáticas. Então, que a gente vê, isso tem sido observado em diversas regiões do mundo, a gente observa aqui margens de florestas de kelps saudáveis, né, em diversas localidades, diferentes regiões do globo, né, aqui desde a Austrália, da Austrália, na Noruega, né, no Canadá, né, também de macrocitos, também na Califórnia, mas esses 3 locais aqui estão exemplificados, né? Então, florestas de kelps saudáveis, a alternância para que algumas dessas florestas alternaram, né, para fundos dominados por algas de menor porte, de menor complexidade, e os principais fatores biológicos que estão relacionados por trás dessas mudanças, né? Então, como, por exemplo, desaparecimento, né? O aumento em populações de herbívoros devido ao impacto em predadores de topo, né? Doenças e aumento na populações de algas epífitas, né, e de outros organismos que acabam erodindo os talos das kelps, invasões biológicas, como, por exemplo, esse briozoário, que é um organismo invasor e que fica incrustado nos talos das algas e acaba enfraquecendo esses talos. Então, diversos outros efeitos biológicos e organismos biológicos diferenciados em cada local. O fato é que, né, independente desses drivers ou dos fatores que desencadeiam, isso tem sido observado em todas as regiões, né, do globo onde existem florestas de kelp. São todas essas regiões marcadas aqui por círculos coloridos, é onde se observou a alternância de bancos de macroalgas para fundos dominados por algas turfs, né, impactados. As diferentes cores representam os diferentes impactos, que pode ser o aquecimento das algas, o aquecimento dos oceanos, ondas de calor, tempestades, epifitismo, poluição, eutrofização, espécies invasoras e a própria
exploração dos bancos de kelps, né? Então, nesse mapa global, mostra que praticamente em quase todas as regiões onde existem kelps, há registros dessas modificações. E nas linhas verdes está marcando as regiões onde existem florestas de kelps no mundo, né? Em determinadas regiões, quanto maior a quantidade, quanto mais monitorada, mais conhecida, mais observada a floresta, mais esses registros aumentam. Em determinadas regiões, vocês vão ver lá nos filmes da playlist, determinadas regiões da Austrália, do oeste da Austrália, do sul da Austrália, na Tasmânia, tem 2 filminhos relacionados com isso, há drásticas reduções em alguns locais onde os pesquisadores foram lá e filmaram, fizeram um filme num determinado local da floresta de kelps na Tasmânia, maravilhoso. No ano seguinte, quando foram lá para completar o filme, aquela região, as florestas, as algas daquela região tinham desaparecido e eles precisaram ir para um outro local terminar o filme. Então, há registros de desaparecimento de diversos locais. Tem um outro filme também falando sobre as reduções na região da Inglaterra. Então, é alarmante, é triste, é chocante, né, o que tem ocorrido. Isso e essas modificações têm sido observadas. Claro, nós estamos aumentando a nossa capacidade de observação, mas essas modificações têm sido observadas em taxas muito rápidas, em taxas alarmantes. Bom, alguns dos aspectos de impactos a gente já passou até quando a gente viu o efeito das mudanças climáticas, mas chamo a atenção aqui para a superexplotação dos recursos marinhos, né, e como isso tem afetado através de um controle top-down, né, e esse trabalho aqui de Tegner e Dayton 2000, para quem se interessa para esse assunto, né, fala sobre, faz uma revisão sobre os efeitos da pesca, né, os efeitos da pesca nos ecossistemas, né, em comunidades de macroalgas. É uma excelente revisão global histórica sobre esses efeitos no passado e atual, afetando os predadores de topo e as suas consequências nos ecossistemas de kelps. Então, a superexplotação, né, lá, muitas vezes acontecendo lá longe, nos oceanos, como que isso tem um efeito em cascata e vem a afetar as comunidades costeiras, não apenas das macroalgas de kelp, mas porque a gente está estudando esse tema de macroalgas. Então, para quem se interessa em aprofundar, esse é uma excelente revisão no assunto, para quem se interessa também para as questões de pesca e seus impactos, é uma excelente revisão, né, mostrando como que, na verdade, biomassas de grandes predadores lá no Atlântico Norte, né, atualmente, né, estão apenas a 5 a 10% do que havia há 100 anos atrás. E isso, né, cada vez está ficando mais evidente que se as biomassas dessas importantes espécies da cadeia alimentar diminuírem para abaixo de 20% da densidade original, né, o funcionamento desses ecossistemas estará tremendamente prejudicado e a habilidade para se recuperar para estágios, né, iniciais vai ser tremendamente ameaçada. Impactos das mudanças climáticas, a gente já viu esse trabalho, esse tema, né? Aqui só um exemplo do que já foi visto, né? A redução das florestas de kelps e mudanças na distribuição provocadas pelas alterações oceanográficas, por exemplo, na costa da Austrália, pelo aumento da temperatura e também pela sobrepesca. A gente já viu esse tema.
né? Então, só lembrando aqui que como que aumento da temperatura do mar afeta a gametogênese dos pequeninos gametófitos. Então, só fazendo um TBT aqui do ciclo de vida das laminariales, né, de macrocistes, que os gametófitos são diminutos, né, e que precisam de temperaturas baixas para funcionarem bem. Né? Então, se eles não funcionaram pelo aumento das temperaturas, isso vai comprometer o sucesso da geração, né, de inúmeras espécies de laminariales, e com isso consequências para todo o ecossistema. Esses gametófitos diminutos são altamente vulneráveis às temperaturas médias e máximas de inverno, como eu já mencionei antes. E esse ciclo aqui da macrocistes, ele depende dessa alternância de completar, né? A sobrevivência de macrocistes depende de completar esse ciclo. Então, se a gametogênese não ocorre em um determinado ano por causa de aumento da temperatura de inverno, né? Essas possíveis talos que viriam, né, desses eventos de fecundação não vão ocorrer, então vai diminuir a população de kelpis no próximo ano. Diminuindo a população de esporófitos, as grandes esporófitos, vai diminuir a quantidade de esporos, e assim por diante, né? Uma bola de neve. E isso aqui eu chamo a atenção para isso, eu não coloquei lá para vocês, mas esse trabalho de Friedland et al. 2020 é um dos raros trabalhos, né, de mais impacto sobre florestas de kelps da América do Sul, aqui da Patagônia. Aliás, tem muitos trabalhos de florestas de kelps ou de macroalgas ao longo da costa do Chile. Da Patagônia, nós temos muito poucos trabalhos conhecidos na literatura internacional. E esse trabalho chama a atenção, né, mostrando 45 anos depois, Friedland estudou essas kelps na década de 70, foi lá e registrou, né, essas kelps, esses ecossistemas, os organismos que estavam aqui na década de 70, e depois em 2018. E concluiu que, na verdade, né, passados 45 anos, as florestas da Patagônia estão muito bem e quase intactas, comparado à situação que ocorre em outros locais do mundo. Então, nós temos aqui, perto aqui, na nossa América do Sul, a gente estuda tanto florestas da Califórnia, da Austrália, passei a aula inteira, né, falando desses exemplos. A gente tem aqui perto da gente, aqui na América do Sul, um dos locais, né, mais preservados de florestas, então, de macroalgas dominadas por macrocistes pirífera, mas também outras macroalgas que ocorrem ao longo da Patagônia argentina e chilena. É uma maravilha. As mesmas florestas, conectando agora para o início da aula, né? Esse trabalho aqui, né, chama atenção para essas mesmas florestas que o Darwin notou, né, ao passar a viagem de Beagle diversas vezes aqui nessa costa, e que descreveu também, é quase praticamente muito parecida a descrição de Friedland et al. 2020, né, descreve os mesmos organismos que Darwin descreveu, somente olhando observacionalmente, né, qualitativamente, né, quando ele passou aqui no século 19, lá por 1800, na primeira metade do século 19. Aqui a gente está vendo uma imagem aqui das florestas da Terra do Fogo. Ok, pessoal. Então eu deixo aqui, termino essa aula, né, com umas referências, diversas referências que foram, todas essas referências, na verdade, foram consultadas, né, informações, essas referências foram utilizadas para compor esse tema de florestas de macroalgas, e então chamo a atenção, né, que de todos esses, na verdade, né, talvez o mais completo, o mais importante, se tiver que escolher um artigo, é o Steneck et al. 2002, né, que faz uma revisão geral, né, bastante ampla e geral, sobre esses ecossistemas e todas as suas interações biológicas.